Saudações, senhoras e senhores, senhoritos e senhoritas. Aqui quem fala é o Daniel do Carpete Vermelho e hoje trago um vídeo muito especial para vocês. Um vídeo de unboxing do jogo Daimyo Renascimento do Império. Um jogo que há muito tempo eu já queria ter na minha coleção, por ser um jogo muito estratégico, com uma variedade muito grande na hora de ser jogado, um jogo muito lindo e um jogo muito rico em componentes. Então, sem mais delongas, vamos lá? E vamos ao unboxing, começando aqui mostrando um pouco da caixa do jogo para vocês. Não se preocupem com esse reflexo, assim que eu remover o plástico ele vai embora, tá? E, bom, o verso da caixa ele traz informações muito interessantes. Primeiro ele mostra como vai ficar a montagem do jogo e também ele tem aqui um indicativo que ele vem com todas as metas do Kickstarter. O que eu achei muito interessante porque ele já vem completão aqui pro Brasil. Bom, removendo aqui esse plástico maravilhoso do jogo sem muita dificuldade. Eu não sei vocês, mas como eu já disse algumas vezes, essa é a minha parte favorita em todo unboxing. Eu adoro fazer a remoção desse plástico, dá um calorzinho no coração, já começa a sentir aquele cheirinho de jogo novo, coisa boa. E aqui nós temos as editoras que estão trazendo o jogo para o Brasil. Bestmark, Across the Board, né? E lá fora a Boîte de Jeu. Provavelmente eu errei a pronúncia, mas enfim, vocês entenderam. Agora removendo aqui a tampa do jogo para mostrar essa belezinha que tem aqui dentro. E, bom, no interior da caixa vocês podem ver que é o padrão das caixas de board game, não tem nenhum detalhe, nem nada. Aqui logo em seguida nós temos o manual, um manual que eu particularmente gostei muito, eu achei ele muito completo. Acontece que o jogo Daimyo, ele é um jogo que tem um peso médio para avançado, só que ele traz muitos detalhes, muitos pontos assim que nos deixam em dúvida ao longo que nós vamos lendo o manual, que nós vamos jogando o jogo. Então logo no final tem uma coisa que eu gostei muito, que eu gostaria que todo jogo tivesse. Ele traz aqui uma série de perguntas junto com as respostas de como que algumas mecânicas funcionam. E aqui no final temos um play aid da iconografia. Então é um manual que me surpreendeu, deixou um jogo que seria mais complicado um pouco mais fácil. E agora aqui os tabuleiros individuais, eles são dupla face, mas não tem diferença de um lado para o outro, eles são exatamente iguais. De um tabuleiro para o outro sim que tem uma variação, porque cada clã vai ter uma habilidade especial, então é um jogo que ele tem uma certa simetria. Então, logo no início nós temos essa sutil diferença, que ao longo da partida vai se provando bem interessante. Agora aqui aos destacáveis nós temos alguns marcadores de primeiro jogador, marcador de polvo, os marcadores de relíquia. O jogo ele tem uma série de marcadores que vão ser usados que vão deixando a mesa bem cheia ao longo da partida. Aqui os nossos recursos do jogo, o ouro, a comida, o ferro e o cristal, são esses 4 recursos que nós vamos usar ao longo da partida para desenvolver nosso povo e chegar mais perto de ser o grande imperador. Aqui, mostrando um pouco da gramatura das fichas, eu achei até que boa, tá? Bem ok, não muito fina nem muito grossa, então tá bem num padrão de qualidade bom. E agora a parte que vai me dar um certo trabalho, mostrar esse tabuleiro para vocês. Como vocês podem ver, um tabuleiro de 6 partes, então ele é bem grande. Ele é bem grande, depois mais à frente eu vou montar o tabuleiro para vocês darem uma olhada melhor, mas por enquanto vou passar aqui um pouco a arte para vocês darem uma olhada na arte belíssima desse jogo, na quantidade de cores que o jogo tem, quantidade de informações. Isso assusta um pouco à primeira vista, mas o jogo não é tão complicado quanto ele parece. E, bom, colocando aqui no espaço seguro, agora é hora de mostrar as cartas. E novamente, adivinha quem não vai conseguir abrir usando aquele negocinho, né, que tem do lado pra gente conseguir rasgar. Como eu não consegui, eu fui pro método clássico, método que vocês já estão acostumados no canal, que é rasgar aqui por cima. Fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. Não é o jeito certo, às vezes a gente acaba machucando um pouquinho a carta, mas eu nunca consigo do outro jeito, então eu prefiro desse jeito mesmo. As coisas têm que ser funcionais, né? E bom, mostrando aqui um pouco das cartas do jogo. O jogo tem artes belíssimas. Eu simplesmente amei todas as artes do jogo. Elas refletem muito bem esse espírito pós-apocalíptico, cyberpunk, com um Japão feudal. Gostei muito das artes do jogo. O jogo tem um sistema de deck building muito interessante. Então essas são as cartas que vão compor o nosso baralho ao longo dos finais da rodada, quando nós tivemos a oportunidade de comprar novas cartas. Essas são as cartas iniciais que cada clã vai ter. Cada clã começa com 3 cartas, não é muito, né? 3 cartas no baralho, 2 na mão.
E é isso. Passamos também pelas cartas de pontuação. Cada jogador vai ter uma carta dessa para saber como vai funcionar a pontuação do jogo. E no final as cartas de automa. Então o jogo ele já vem com o modo solo. No modo para 2 jogadores também temos que usar o automa, tá? E aqui temos o verso das cartas que segue a mesma arte do jogo. Vou deixar bonito aqui para vocês. E agora vamos aos dados. O jogo tem muitos dados. E eles são fundamentais para o jogo. É um jogo que tem sorte? Não, não é um jogo que tem sorte, tá? Aqui os dados eles são simplesmente para marcar os nossos trabalhadores, as ações que nós vamos ter no turno e também para usar nossas cartas. Então, apesar deles serem muito importantes, não tem muita sorte no jogo. Vamos aos marcadores de madeira, né? Como todo bom euro tem que ter madeira, né? E aqui, começando por esses marcadores hexagonais, cada clã vai ter o seu marcador representando sua cor, tá? São marcadores muito bons, muito bonitos, tem uma qualidade muito boa. Não é aquele tipo de tinta que você vê que ao longo do tempo vai descascar. E para mim, o grande charme desse jogo são os nossos governadores. E vocês vão entender por quê. Cada um deles tem uma certa diferença, então não são meeples exatamente iguais. Eles têm uma diferença aqui, ó, na arma, no topo do símbolo do estandarte, da lança deles. Cada um deles tem um símbolo diferente, que é o símbolo justamente que representa cada um dos clãs. Então eu achei isso muito legal, achei incrível. É um detalhe assim muito bonito no jogo que dá uma vida maior ao jogo. Aqui vamos aos marcadores de tecnofazendas. Esses são iguais para todos os jogadores, então não vou mostrar de todas as cores, porque eles são exatamente iguais, são essas casinhas com esse símbolo de sacola no meio. E vamos aos mais marcadores. Como eu disse, o jogo tem muitos marcadores, muitos elementos que vão preencher nossa mesa. Aqui os marcadores de sombra, que são os nossos ninjas, né? São a forma que nós temos de interagir com os outros jogadores. Da mesma forma que os demais marcadores, eles são iguais para todos os jogadores, só mudam as suas cores. Mas eu devo admitir que eu gostei muito desses meeples de ninja, achei muito bonito, muito legal mesmo. E continuando aqui os marcadores de cada jogador. Agora vamos às torres de rádio. As torres de rádio também são iguais para todos os jogadores, então não tem muita diferença. Peguei dessas duas cores mesmo e eu sei que não vai mudar muitas coisas. E por último, mas não menos importante, os nossos catadores. Os nossos catadores são muito importantes, cada jogador só vai ter um... Opa, errei, catador é depois. Agora são os nossos marcadores. E esses marcadores nós vamos ter vários ao longo da partida, vários mesmo, são muitos. E uma coisa interessante é que cada um deles representa seu clã, tem ali sua imagem e eu gostei muito, porque como vocês podem ver no verde e no roxo, é exatamente o mesmo símbolo da arma. Nos outros dois não, por uma questão estética mesmo, eu acho que não ia ficar tão interessante. Esses símbolos também representam os seus clãs, como vocês podem ver nas cartas individuais de cada jogador. Bom, agora sim, vamos aos catadores. Cada jogador vai ter um catador. Eu gostei muito desses meeples também, meeple com a pazinha, com o boné, a mochila, um trabalho muito bem feito, ficou muito interessante, sabe? Gostei muito mesmo, cada jogador vai ter um único catador e eles também não são diferentes. Aqui temos algumas cartas que vão compor o nosso tabuleiro inicial, vão ficar ali embaixo das nossas tecnofazendas e torres de rádio. Eu dei o azar das minhas terem vindo meio marcadas, mas não vai atrapalhar muito, não foi um dano muito significativo, eu particularmente não ligo. Tá? Elas são dupla face, mas diferente das cartas de jogador, dos tabuleiros individuais, essas têm uma diferença sim, pois tem um modo em que cada jogador joga da mesma forma e tem um modo que meio que nós fazemos um draft para selecionar essa mecânica do jogo. Achei bem interessante. Aqui, as últimas cartas que nós vamos ter no jogo, que são as nossas cartas de objetivo. Tá? É uma forma extra de nós conseguirmos uma pontuação ao longo da partida, caso algum jogador consiga cumprir os requisitos. E temos aqui requisitos verdes e vermelhos. Os vermelhos são mais avançados, então vão ter menos. E faz aquele nosso charminho todo. E por último, mas não menos importante, nós temos o saquinho aqui com o nome do jogo. Eu adoro jogo que tem saquinho, que tem dado diferente. É um elemento assim que me pega um pouco, eu acho muito bacana. Ele vai ser utilizado para guardarmos as nossas relíquias da forma como eu vou demonstrar aqui. As relíquias elas vão ficar de forma sortida, né, dentro
da sacola. Claro que vai derivar do número de jogadores, mas, de certo modo, aqui é a forma onde nós vamos armazenar as nossas relíquias. E mostrando aqui mais um detalhe da caixa do jogo na parte interna. Aqui nós podemos ver todos os clãs do jogo, com sua nomenclatura e com seu símbolo. Um detalhe assim que eu achei muito interessante, além de aqui no fundo da caixa nós temos novamente a arte do jogo. E bom, de forma simplificada, assim que ficaria montado o tabuleiro para uma partida de Daimyo. Bom, aqui vocês podem ver que cada clã tem suas 3 cartas, nós embaralharíamos essas 3 e compraríamos 2. Aqui nossos governadores, aqui os marcadores, né? Como eu havia dito, eles vão ser muito úteis ao longo da partida. Esse seria o marcador de primeiro jogador, mais um pouco dos nossos marcadores, nossas tecnofazendas, nossas torres de rádios em cima daquelas fichas que eu havia mencionado para vocês, e os nossos recursos iniciais derivados da nossa cartas, nossas fichas. Nossos governadores, nosso catador que fica na zona do catador, onde tem um bonezinho, os dados aqui do jogo, sempre no centro da mesa para que todos os jogadores possam ver, e assim que ficaria montado, de forma bem resumida mesmo, o jogo. Tá? Então, apesar de ser um jogo que tem uma montagem um pouco mais demorada, se você simplificar, deixar ele guardadinho de uma forma mais simples, eu acredito que não demore muito mais do que 5 ou 10 minutos para montar o jogo. Aqui, as nossas cartas, né? Como eu havia dito, o jogo tem uma questão sim de deck build, então essas são as cartas possíveis para que nós possamos comprá-las. Ali as cartas de objetivo em cima, para que todos os jogadores vejam e saibam quais são as formas extras de conseguir pontuar ao final da partida. E é assim uma visão panorâmica de como ficaria o tabuleiro desse jogo maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Então esse foi o unboxing do jogo Daimyo, Renascimento do Império. Um jogo que, como vocês podem ver, ele fica enorme na mesa, enche a mesa de cor, e é um jogo muito bom, um jogo que vale muito a pena se ter na coleção. Eu espero que vocês tenham gostado. Dicas e sugestões deixem aqui nos comentários, e é isso aí, pessoal. Valeu!